Shibu, achinhos extraterrestres. Outubro de 1977, um OVNI zigue-zague nas proximidades do 10 de outubro de 1977, às 8 horas da noite, saí da casa de meu vizinho e caminhei de oeste para leste. De repente, uma luz me iluminou por trás e virei a cabeça. Vi então uma bola amarelo-laranja que subia rapidamente a colina ao sul, a 80 metros de mim. Seu contorno era muito nítido e ela era maior do que a lua cheia. Sua luminosidade não era tão radiante. Não era radiante. Uma primeira vez essa bola subiu quase a 1 metro do cume da colina. Imediatamente desceu, passando 1 metro. Imediatamente desceu, passando por trás da montanha. Pouco depois ela subiu a 50 centímetros do cume para descer outra vez. E rapidamente ela voltou ao céu, mas a metade inferior ficou escondida pela colina. 2 segundos depois, o objeto voador desconhecido desapareceu definitivamente. Minha observação durou por volta de 30 segundos. Não ouvi nenhum barulho. Extraído da carta que me endereçou Hang Wenwen, operário da conservação de rodovias. 23 de outubro de 1977, um OVNI com uma cauda enrolada. Em 27 de outubro de 1977, no crepúsculo, o sol acabava de expor e o céu a oeste estava ainda vermelho. Às 6 horas e 30 minutos, os soldados de nossa unidade do Exército de Libertação, sentados no chão, esperavam o início da projeção de um filme. De repente, um camarada levantou seu braço para o oeste e gritou. O que é aquilo? Perguntou. Com seu grito, todo mundo olhou para o céu e viu um objeto brilhante que voava. Era enorme, tão grande quanto uma bola de basquete. Seu movimento era de um parafuso de Arquimedes. O objeto se movia lentamente, com a velocidade uniforme, girando no sentido contrário dos ponteiros de um relógio. Quando olhamos mais atentamente, constatamos que o objeto brilhante era oval, encimado por uma cúpula ou algo semelhante. Sua cor amarela era um pouco avermelhada, sua cauda branca, leitosa, era constituída de pequenas fagulhas. A princípio, a cauda enrolada ao redor do objeto brilhante era muito larga, mas à medida que o objeto girava, tornava-se cada vez mais estreita. O que nos espantou foi que o objeto e sua cauda desapareceram de uma vez ao mesmo tempo. Devo dizer que, em matéria de astronomia, não compreendo nada de nada, mas após o evento, os soldados tiveram a tarefa de explicar o fenômeno. Extraído de uma carta escrita pelo soldado Zhang Shuiqi, do Exército de Libertação Popular da China, Exército Popular de Libertação da China, em início de 1978, um OVNI sobrevoou o subúrbio de Pequim. Um homem chamado Li Zhongling me telefonou em 20 de janeiro de 1981. Eis nossa conversação. Li é o redator-chefe adjunto da revista Exploração OVNI? Pergunta. Shibu, sim, com quem tenho a honra? Pergunta. Li, chamo-me Li Zhongling, sou operário da primeira equipe da primeira companhia de construção de edifícios de Pequim. Li sua revista e isso me lembrou de uma observação que fiz de um OVNI. Shibu, o senhor poderia, por favor, contá-la em detalhes? Pergunta. Li, se instalasse no campo ou nas montanhas. Eu dividi o quarto com 2 jovens amigos, dormimos frequentemente muito tarde. Uma noite, às 0 hora, mais ou menos, um deles saiu para satisfazer uma necessidade natural. Soltou um grito e pediu que viéssemos rápido para ver uma coisa no céu. Vimos um objeto luminoso tão grande quanto uma bacia. Era esférico, lançava uma luz branca com uma cauda muito longa. O todo estava envolvido em bruma, muito acima de nós. Voava lentamente de leste para oeste. Um momento depois começou a descer e a subir para enfim se dirigir muito rapidamente para... A outras testemunhas? Pergunta. Li, era muito tarde da noite, não ousamos chamar as pessoas da aldeia. Aliás, nunca tínhamos visto fenômenos semelhantes. Estávamos espantados a ponto de esquecer de gritar. Nosso dormitório se achava no fim da aldeia e os campos na redondeza estavam imersos na escuridão. Tínhamos medo. Shibu, de manhã vocês falaram do fenômeno com alguém? Pergunta. Li, sim, mas ninguém o viu. Meados de novembro de 1978, um OVNI de 3 caudas. Eis o artigo de Li Baoliang, operário da
Companhia de Eletricidade da província de do distrito de Zhangjiakou, quando vi no céu um objeto voador luminoso de 3 caudas. Fazia muito frio nessa noite, havia poucos transeuntes diante da porta leste. Quando cheguei à avenida principal da cidade, levantei a cabeça sem intenção precisa. Vi no céu, a 400 metros de mim, um objeto voador maior que uma bacia. Ele arrastava 3 caudas atrás de si, como um papagaio chinês. Voava lentamente na direção a oeste. Nesse objeto enorme, eu constatei alguma coisa como uma lâmpada elétrica que se acendia e se apagava alternadamente, lançando a luz amarela. As 3 caudas eram brancas e mediam cada uma 3 metros mais ou menos. Ondulavam no ar atrás do corpo principal em movimento. A princípio acreditei que era mesmo um papagaio munido de uma lanterna, mas no inverno não se pratica esse esporte. De onde vinham então esse papagaio? Perguntava. Como eu não ouvisse nenhum barulho, excluía imediatamente a possibilidade de um avião. Na rua havia também 2 transeuntes que, de pé na calçada, olhavam o objeto, gesticulando e discutindo. Quando cheguei diante da porta do cine do tambor, o objeto tinha desaparecido completamente. Minha observação durou de 6 ou 7 minutos. 27 de novembro de 1978, um objeto em forma de espiral. Os geólogos trabalham nas vastas regiões montanhosas e nos campos. Acompanham e podem admirar os fenômenos celestes. Kai Paimão, técnico geólogo da equipe de prospecção do Departamento Geológico da província de Qinghai, me comunicou sua observação no relato que segue. Objeto insólito de grande dimensão. Em 23 de novembro de 1978, tendo terminado nossa prospecção nas montanhas, tomávamos o caminho de volta em direção à cidade de Xinyin. Eram 2 dias de ônibus. Paramos na primeira noite na cidade do distrito de Dulan. Após o jantar, fomos ao clube militar para ver o filme projetado naquela noite. Às 8 horas antes de começar o filme, olhávamos o céu estrelado. Ah, olhem para o céu. O que é aquela estrela? Gritou de repente o espectador. Todo mundo desviou de imediato a olhar para a direção indicada. No céu, no nordeste, a 70 graus sobre o horizonte, movia-se um enorme objeto de forma estranha. Parecia um grande pires luminoso, transparente, mas não ofuscante. Sua cor era azulada como certos quadrantes de instrumentos medidores. Sobre o fundo negro do céu, o objeto era bem visível e seu contorno era muito nítido. Grande como um alguidar, girava no sentido contrário aos dos ponteiros de um relógio. Estavam circundados por diversas espirais luminosas, formando o parafuso de Arquimedes. Objetos e suas espirais pareciam enormes, tão grandes quanto o terreno em que estávamos. O objeto voava de leste para nordeste, horizontal e silenciosamente. Ao fim de um minuto, desapareceu atrás da montanha. Um mês depois eu estava em casa de férias, na minha terra natal, a comuna popular de Liujian, distrito de Kaifeng, província de Henan. Durante o bate-papo, os aldeões me falaram de um fenômeno insólito acontecido igualmente na noite de 23 de novembro. Contaram-me que naquela noite, depois do pôr do sol, no céu de noroeste, apareceu subitamente uma faixa branca que, em grande velocidade, voava na direção sudoeste. Todos gritaram. Era um estrelo cadente. Para grande espanto dos aldeões, a faixa branca parou nítida sobre a copa das árvores e começou a girar, formando assim uma espiral. Depois começou a dirigir-se lentamente para o oeste. Ninguém escutou nenhum barulho. Segundo a descrição dos aldeões, o objeto que eles viram assemelhava-se muito ao que eu vi na mesma noite. Tratava-se talvez do mesmo objeto. Nesse caso, sua velocidade seria de 1.700 km por hora. 10 de dezembro de 1978, uma explosão assustadora. Em 10 de dezembro de 1978, às 21 horas e 7 minutos, saí da casa de um contador da equipe da produção da Comuna Popular com um companheiro. Uma luz intensa nos deslumbrou de imediato e constatamos que tudo estava iluminado como em pleno dia. Ficamos muito espantados procurando a origem dessa luz poderosa. Vimos uma grande bola brilhante no céu a 500 metros de altitude. Sua luz branca mesclava-se ao vermelho como o fogo de um forno. Sua velocidade parecia maior que a de um avião a jato. Poder-se-ia comparar esse objeto ao sol nascente. No início de nossa observação, o objeto não fazia barulho, mas quando nos sobrevoou, tivesse acabado de passar 10 minutos mais tarde na direção 10 minutos mais tarde, na direção em que o objeto tinha desaparecido,
fez-se escutar uma grande explosão assustadora, abalando o céu e a terra. Os aldeões, tomados de medo, fizeram uma grande algazarra na aldeia. Extraído da carta de Liu Zhengfei, camponês do norte. Fim de dezembro de 1978, uma meia-lua gira no céu. Um topógrafo que passa a maior parte do seu tempo nas montanhas me escreveu para contar sua observação de fim de dezembro de 1978. Eila, Planalto de Qinghai, Tibete, 7 de outubro de 1981. Camarada, em fim de dezembro de 1978, nossa equipe de topografia trabalhava à noite e dia nas montanhas do Planalto de Qinghai, Tibete, perto das minas de carvão de Reshui, distrito de Gangikar, província de Qinghai. Na noite, às 9 horas mais ou menos, um operário saiu da tenda e viu um fenômeno jamais observado e gritou: uma meia-lua gira no céu. Todos correram e viram com efeito uma enorme meia-lua de muitas dezenas de metros de comprimento. Era prateada de uma extremidade à outra e lançava uma luz muito intensa, subindo e descendo, avançando rapidamente como um navio a todo vapor. Em suas duas extremidades pontudas havia duas luzes particularmente brilhantes. Não ouvimos nenhum barulho, nem sentimos o vento provocado por seu deslocamento. Uma dezena de testemunhas me encarregaram imediatamente de fazer um relatório ao observatório de Xingshan, pedindo que nos explicasse esse fenômeno. Não recebemos a resposta. Creio agora que o próprio observatório de Xingshan não sabia explicar tal caso, que na minha opinião era exatamente um OVNI, ou, para ser mais preciso, uma nave cósmica vinda de longe, sinceramente. Sheng Qinglong, engenheiro topógrafo. Fim da primavera de 1979, um OVNI vigia o reservatório. O problema OVNI suscita cada vez mais interesse entre os chineses e muitos procuram entre suas lembranças para encontrar traços das atividades dos OVNIs no céu chinês. Um estudante me escreveu em abril de 1981. Pequim, 7 de abril de 1981. Shibo, redator da revista Exploração OVNI. Caro camarada, sou ginasiano e me chamo Yan Jianfeng. Lendo sua revista, me lembrei de um fato interessante. Meu pai é engenheiro petrolífero. Em 1979, ele estava em missão na região autônoma dos Uyghurs de Xinjiang. Quando voltou de sua missão, no fim da primavera do mesmo ano, contou-me um fato muito estranho, que creio que se trata de um OVNI. Meu pai disse: há mais ou menos 4 anos, todos trabalhavam no Lago Doce dos campos petrolíferos de Klamaia. Um dia, um jovem operário que guardava o reservatório notou, antes do nascer do sol, um objeto oval prateado pousado sobre o deserto de Gobi, a leste do reservatório. Esse enorme objeto luminoso voava e aterrissava sem fazer barulho e levantar poeira. O operário estava muito espantado, não sabia o que se passava. Telefonou imediatamente ao KG, ao que os soldados dessa unidade foram imediatamente para o leste do observatório. Quando chegaram lá, viram um objeto oval brilhante ainda pousado sobre o deserto. Os soldados, assim como os operários petrolíferos, se dispersaram para cercar o objeto desconhecido. Com o intuito de prender este visitante não convidado, um soldado quis atirar no objeto, mas o chefe da unidade o desarmou, preferia pegar o visitante vivo. As pessoas se aproximavam cada vez mais do objeto, que tinha uma superfície brilhante e lisa e não fazia nenhum barulho. Para grande espanto de todos os objetos, só decolou e, com uma velocidade vertiginosa, subiu como um rojão para o céu verticalmente. Ninguém jamais viu tamanha aceleração um objeto capaz de subir tão rapidamente. Esse engenho oval não tinha hélice. Quando ele se levou, não se sentiu deslocamento de ar. O mato e a areia no chão não se mexeram. De nada adiantaria alguém disparar sua arma nele, pois desapareceu instantaneamente. Ninguém sabia onde se metera. Meu pai me afirmou que as diversas testemunhas desse evento, todas lhe haviam dito a mesma coisa. Creio que esse caso é típico e que lhe servirá em suas pesquisas sobre os OVNIs, com minha amizade, Yan Jianfeng. 28 de julho de 1979, explosões em cadeia. Em 28 de julho de 1979, às 5 horas da manhã, eu fazia exercícios físicos na quadra de esportes. De repente, uma bola de fogo subiu ao céu, acima da montanha. Era 3 vezes maior que a lua cheia. Encontrava-se a 500 metros de altitude, deslocava-se lentamente em direção ao sul. Quando chegou ao zênite, uma segunda bola de fogo emergiu da primeira, que imediatamente tornou-se uma coroa de luz e pouco a pouco se apagou na distância.
A segunda bola de fogo, tão grande quanto a primeira, espirrou por sua vez uma terceira bola de fogo semelhante a ela e, novamente, como ela se repetiu, o que acontecera com a primeira, desaparecendo na distância, viu? E ao todo 7 bolas de fogo que se sucediam, e ao fim de alguns minutos o fenômeno desapareceu por completo. Extraído da carta de Yang Guangqian, funcionário do Departamento Militar do Governo do Distrito de Fengdu, província de Sichuan, 26 de agosto de 1979, uma nave gigantesca em chamas, Guotai, correspondente da revista de exploração OVNI, credenciado pela província de Ningxia, fez uma pesquisa durante o inverno de 1981 com testemunhas de OVNIs. Antes de voltar a Pequim, enviou um artigo escrito por Zheng Boxian, oficial do Exército Popular de Libertação da China. Este conhece milhares de testemunhas. Em seu artigo conta 3 casos interessantes. 3 testemunhos de OVNIs. Na imensidão do universo vive talvez numerosos seres mais desenvolvidos do que os terrestres. Os OVNIs que sobrevoam nosso globo são provavelmente emissários dos extraterrestres. Como nossa ciência e nossa técnica se acham no começo, não sabemos ainda explicar bom número desses fenômenos, entre os quais os OVNIs. Até agora, as estatísticas estabelecem que ocorreram mais de 30 mil casos de objetos voadores não identificados. É muito, mas os que tiveram a felicidade de ver um OVNI são em pequeno número em relação à população mundial. Apresento nesse artigo 3 testemunhos interessantes. Primeiro, em 26 de agosto de 1979, de 22h45 a 22h50, na aldeia de Shengkun, distrito de Xinjiang, ao sul montanhoso da província de Anhui, viu-se um objeto desconhecido no céu. Era uma gigantesca naveta em chamas, cuja cabeça cilíndrica tinha um diâmetro angular de 1,5 graus. O objeto todo era vermelho como uma barra de ferro retirada do fogo. Só a parte inferior dessa naveta parecia um pouco sombria. O objeto voava numa velocidade menor que a de um avião de carreira. Rapidamente deslocava-se a uma altura de 200 metros do solo. Estava-se na margem esquerda do rio Qingji e via-se o objeto voador do outro lado do rio, na direção da aldeia, silenciosamente, movendo-se na horizontal. A naveta sobrevoou o acampamento de uma unidade do exército, provisoriamente sediado nessa aldeia. Depois cortou a rota de Daba e, tendo feito uma guinada de 180 graus, voltou atrás, e na direção de onde tinha vindo, isto é, da montanha que se encontrava na margem direita. Quando chegou ao nível do flanco da montanha, subiu lentamente no céu, clareando a montanha que se tornou vermelha. Depois atingiu o cume para desaparecer num piscar de olhos atrás da montanha. As testemunhas perfazem dezenas, entre as quais muitos camponeses, 2 soldados de sentinela chamados Li Huanzun e Pan Shirong, e 2 mulheres, Li Wengzin e Dalana 2, fim de agosto de 1978, mais ou menos às 10 horas da noite. As nuvens tinham perdido sua bela coloração e o céu ficou escuro. As estrelas e a lua ainda não se mostravam. Uma unidade do Exército de Libertação instalada na comuna popular de Yingshan, Mongólia Interior, tinha terminado sua missão do dia. Como fizesse um calor sufocante, os soldados tinham deixado suas tendas e tomavam a fresca no grande deserto de Gobi. De repente, um objeto vermelho alaranjado, vindo do sudoeste, voou em sua direção. Seu diâmetro angular era o de lua, 0,5 graus. O objeto estava circundado por uma coroa amarelo esbranquiçado, subtendendo 3 graus. Silenciosamente, o objeto sobrevoou o acampamento e se foi em direção ao norte. Encontrava-se a 3 mil metros de altura. Voava sempre circundado por sua coroa luminosa, que mantinha sua forma perfeitamente circular. As testemunhas são 8 soldados e sua observação durou mais de 1 minuto. 3. Um soldado do Exército de Libertação chamado Wang Qingui viu um grande OVNI. Foi em 12 de abril de 1981, às 6h40, na comuna de Ruajia, distrito de Funing, província de Hunan. Naquela manhã, Wang se levantara muito cedo, olhando para longe, viu sobre o pico da montanha Long um cilindro de 5 ou 6 metros, espirrando de sua cauda algumas faíscas de luz amarelo-ouro. O corpo do objeto voador era dourado, brilhante. A coisa se dirigia de oeste para leste, sem nenhum barulho. Wang Qingui viu-a desaparecer por trás da montanha. Sua observação durou 30 segundos. Esses 3 casos me parecem muito interessantes. Uma naveta com mais de 6 metros de comprimento, um objeto vermelho alaranjado com o mesmo diâmetro angular da Lua,
E enfim um cilindro com 5 ou 6 metros que atravessara o céu chinês e foram notados por muitas pessoas, salvo o último caso que teve apenas uma testemunha. São entidades físicas reais que ninguém pode negar. Mas de onde elas vêm? Pergunta. Setembro de 1979. Um disco com tentáculos. Em 27 de agosto de 1981. Mantive um diálogo com Yang Guang, funcionário do Ministério das Florestas. Ele é amigo de um dos meus mais próximos camaradas, em companhia de quem ele veio, Shibo. Seja bem-vindo, Yang. Obrigado, Shibo. Já que você é o encarregado de prospecção e de planejamento do Ministério, certamente conhece muitas coisas interessantes que acontecem nas montanhas e nas florestas. Yang. Sim, estive na floresta virgem de Xishuangbanna. Fiz pesquisas na cordilheira de Shenhu, onde vivem humanoides. Fui várias vezes às montanhas da província de Fujian e às grandes cordilheiras do norte da China. Me são familiares. Shibo, você poderia, por favor, me contar o que lhe aconteceu? Pergunta. Yang. Bem, em setembro de 1979, alguns camaradas de meu departamento e eu nos achávamos numa cordilheira da província de Fujian. Um dia, às 12 horas, quando almoçávamos um pouco de pão e fazão assado, sentamos sobre uma grande pedra diante de um vale. Um de nós gritou de repente, chamando a atenção para o que se passava na direção do vale, a 1000 metros de nós. Havia um disco que flutuava como uma folha morta sobre o vale. Esse disco parecia prateado, brilhante, estufado no centro e chato nas bordas. Tinha sob a parte inferior um tripé ou talvez tentáculos. Voava lentamente, fazendo círculos no céu, como se estivesse vigiando o vale ou nossas atividades. Nunca vimos coisa semelhante, como estivesse muito próximo de nós e não escutássemos nenhum barulho. Pensamos que era talvez um novo tipo de avião, um engenho de reconhecimento do inimigo do exterior. Pegamos imediatamente nossa máquina fotográfica, mas assim que nosso fotógrafo tentou tirar a foto, o disco desapareceu instantaneamente. Shibo, era um disco ou uma naveta? Pergunta. Yang, a parte central parecia-se com um disco, mas ele tinha as extremidades estreitas, não era absolutamente uma naveta. Shibo, sobre a parte superior você não viu nada? Pergunta. Yang, não, nada. A parte superior era luzídia e lisa, como uma pequena cúpula ou qualquer coisa que o valha, mas a cúpula não era saliente. Shibo, escotilhas? Pergunta. Yang, não, era um engenho voador feito de uma só peça, sem aberturas, hermeticamente fechado, nenhum rebite. Shibo, você poderia me precisar a maneira pela qual o objeto fazia círculos sobre o vale? Pergunta. Yang, bem, quando ele virava não mudava de altura. Aliás, sua trajetória não era perfeitamente circular. Algumas vezes ele zigue-zagueou. Shibo, você crê que era um engenho dirigido por uma inteligência? Pergunta. Yang, segundo seu movimento, sim, mas no mundo ninguém sabe fabricar um aparelho voador sem hélice, nem asas. Poderia ser um teleguiado? Pergunta. Shibo, é possível, agradeço-lhe essas importantes informações. 30 de dezembro de 1979, um OVNI sobre o observatório de Yunnan. Em 30 de dezembro de 1979, às 7 horas e 40 minutos, hora de Pequim, o tempo estava magnífico. Muitos camaradas e eu observávamos o céu claro no observatório de Yunnan. De repente, os astrônomos descobriram a 20 graus do zênite um objeto bizarro, voando de oeste para leste. Sua velocidade era semelhante ao de um avião em grande altura. Não podemos distinguir a forma de seu nariz, pois o objeto estava muito alto no céu. O que nos chocava mais era que por trás dele viam-se 3 jatos de partículas materiais em chamas muito brilhantes, de cor vermelha amarelada. Visto de longe, esse objeto se parecia com um arco elétrico.
Nesse momento o sol ainda não havia nascido. Um objeto de tal luminosidade surgindo no céu de um azul profundo oferecia um espetáculo verdadeiramente magnífico. Durante nossa observação, não ouvimos nenhum barulho, a julgar por sua maneira de voar. Poderíamos ter tomado esse objeto por um avião, entretanto jamais viríamos um avião lançar jatos de fogo assim soberbos. Além dos astrônomos do observatório, havia ainda outras testemunhas. Os astrônomos que participavam de um congresso nacional sobre as estrelas também viram um objeto. Segundo minha própria pesquisa, tais fenômenos se repetiram muitas vezes no céu de Yunnan, antes e depois de 30 de abril de 1979. Por exemplo, em 29 de dezembro, às 7 horas e 45 minutos, muitos operários e alunos viram num subúrbio de Kunming um objeto brilhante. Ele projetava uma luz vermelho amarelada, muito poderosa, e deixava atrás de si uma longa cauda luminosa. Era no mínimo 5 vezes maior que um avião de transporte. A observação durou mais de 8 minutos. Em 27 de dezembro de 1979, às 9 horas da noite, 2 horas após o pôr do sol, na comuna popular de Guli, a 50 km a oeste da cidade de Kunming, Wang Lisheng e mais de 10 outras pessoas viram um objeto voador muito semelhante ao que vimos na manhã de 30 de dezembro. Extraído de um relato escrito por Zhang Shusheng, célebre astrônomo do observatório de Yunnan. 9 de abril de 1980, um OVNI amarelo em Hong Kong. Em 2 de abril de 1980, recebi um telefonema de um dos meus amigos de Hong Kong, que me anunciava que, na véspera, havia-se descoberto um objeto desconhecido e brilhante sobre o bairro de Dapo. Esse objeto não identificado apresentava sob forma de pires e lançava uma luz amarela. Ficou no céu durante 20 minutos. Ao telefone, meu amigo disse: uma mulher chamada Ye viu esse objeto. Ela o viu aparecer às 3h25 da manhã de 9 de abril no céu, a sudoeste do bairro de Dapo. A senhorita Ye mora no edifício 1 de rua Hairingen. Seu marido está em missão em Singapura. Ela dormia só com a sua filha. A senhorita Ye afirmou que durante a noite fazia um calor sufocante. Antes de dormir, ela havia deixado uma parte das janelas de seu apartamento abertas. No meio da noite, o vento soprou e ela quis fechar as janelas. Nesse momento, viu um objeto tão grande quanto uma bacia suspensa no céu. Esse objeto parecia com 2 pratos invertidos, um sobre o outro. Ele girava sobre si, permanecendo no mesmo lugar. E disse ainda: naquela madrugada havia muitas nuvens, mas podia-se distinguir muito bem o contorno do objeto. Ele lançava uma luz amarela muito intensa sobre a borda do objeto. Sobre a borda do objeto havia uma zona negra e outra branca. Conta-se que os OVNIs pegam as pessoas para lavar seu cérebro. A senhorita Wee teve medo e correu para o quarto de sua filha. 20 minutos depois, o objeto amarelo atravessou as nuvens e se perdeu na distância, mas através das nuvens podia-se ainda distinguir sua luz amarela. 15 de maio de 1980, um ferro elétrico no céu de Pequim. Meu amigo Zhu Feng, ufólogo chinês, redator da revista mensal chinesa World Books, esteve hospitalizado no sanatório de Pequim no primeiro semestre de 1980. Lá conheceu o radiologista do hospital, que se chama Zhu Fuzheng. Por insistência de meu amigo Zhu Fuzheng, o radiologista me enviou um artigo para a exploração OVNI. 15 de maio de 1980, muito tarde da noite, no céu do subúrbio do norte de Pequim, as estrelas cintilavam alegremente e havia uma excelente luminosidade. A brisa acariciava o trigo que ia amadurecer e a terra estava entregue ao sono. Habitualmente, após minha leitura noturna, deixei meu quarto e saí ao pátio para respirar ar fresco. Então constatei que de repente a paisagem se tornou clara e levantei instintivamente a cabeça. Imediatamente vi um objeto vermelho alaranjado flutuar sobre o teto da casa diante de mim. Senti-me espantado com esse objeto estranho surgido inopinadamente. À primeira vista, o objeto parecia oval, lembrando muito um ferro elétrico em brasa. Esse ferro vermelho, suspenso no céu de Pequim, estava zigue-zagueando do sudoeste a noroeste. Voava lentamente, seu nariz estava um pouco elevado e não havia nenhum rastro atrás de si. Ele não fazia nenhum barulho. Assim que o objeto sobrevoou a entrada da cidade, ele revelou sua verdadeira face. Era composto de muitas
partes luminosas de forma semisférica. Inicialmente, com aparência oval, revelou-se pouco a pouco como sendo um cone, do qual o contorno nítido estava envolvido por uma bruma amarelada. Disse-ia que era uma lua circundada por um halo multicolorido. Esse objeto brilhante aparentava ter 2 vezes o tamanho da lua cheia, mas era nitidamente mesmo luminoso. Notei muitos pontos particularmente brilhantes nesse cone vermelho alaranjado. Sua parte superior parecia relativamente mais clara que a parte inferior. Entre a cúpula e o corpo principal havia um cinturão de luz branca. Como eu não tivesse uma máquina fotográfica, procurei gravar e reter o maior número de possíveis detalhes desse objeto desconhecido. Num piscar de olhos, ele ultrapassou a aglomeração e o telhado das casas me impediu de continuar a observação. Vi-o durante 3 minutos. Quando voltei para casa, o relógio marcava 1h14 da madrugada. Era 16 de maio de 1980. Tomado pela curiosidade e pela alegria, saí pela segunda vez. Procurei pelo objeto no céu e fui para um terreno mais amplo. Entretanto, o visitante tinha desaparecido sem deixar rastros. Fiquei pensativo em minha escuridão. Na manhã seguinte, contei o que havia visto na véspera. As pessoas, inclusive meus íntimos, não me acreditaram. Alguns mandaram mesmo que a moral e o espírito ao testemunho, mas não procurar fama nem nenhum interesse pessoal, apenas relatar a verdade. Entretanto, não tendo nenhuma prova material, não usei mais falar do caso. Pouco depois, a Tarde de Pequim publicou uma série de artigos sobre os OVNIs, noticiando que diversos OVNIs sobrevoavam a cidade de Pequim. Esses artigos, ainda que curtos, me deram a coragem de escrever estas linhas, com a única finalidade de acrescentar um elemento ao dossiê. Eis tudo que posso e quero dizer. É necessário notar que o estado de espírito do radialista Zhu Rusheng não é raro. Entre as testemunhas oculares de OVNIs na China, muitos não querem dar a público sua experiência, pois os detratores da realidade dos OVNIs exercem ainda uma influência não negligenciável sobre as demais pessoas, temendo ser ridicularizado. Cada um guarda para si o que viu. 29 de junho de 1980. Uma luz estranha que espanta o poeta. O testemunho que vou citar agora me parece um dos mais importantes de toda esta obra. Liu Shaohui, célebre poeta chinês com mais de 50 anos, enviou-nos esse testemunho. O grande poeta viveu e trabalhou sempre na província de Sichuan, em Shandong. Ele é considerado como estrela no céu da poesia chinesa. Por sua obra notável, goza de grande prestígio junto aos meios literários e à população. O título original de seu testemunho era Um OVNI sobrevoa Shandong, eis o texto integral. A expressão disco voador apareceu pela primeira vez em 1947 nos Estados Unidos. Naquele ano, um americano chamado Arnold, quando voava em seu avião particular sobre o estado de Washington, viu 9 objetos em forma de disco que se seguiam uns aos outros. Quando os jornalistas lhe perguntaram com o que aquilo se parecia, respondeu com um disco lançado sobre a superfície da água. A expressão foi retomada por alguns jornalistas. Assim nasceu a denominação disco voador. Desde então, muitos americanos pretendem ter visto discos voadores, o que gerou uma onda de artigos nos jornais. Em 1947, eu era ainda um ginasiano. Na imprensa chinesa, li algumas colunas sobre os discos voadores aparecidos nos Estados Unidos. Era para mim uma coisa misteriosa. Durante toda a minha vida gostei de sonhar, dar asas à minha inspiração, mas sem me afastar da realidade. Acredito que, além de nosso céu, existem outros céus e outras terras onde vivem homens. Penso que os discos voadores são engenhos dirigidos por visitantes extraterrestres. Esse ponto de vista me faz sonhar muito. Entretanto, há quem não crê nos discos voadores. No Ocidente, alguns afirmam que eles são uma arma secreta da União Soviética. Quanto aos soviéticos, pretendem que são mentiras fabricadas pelos americanos com o intuito de criar uma atmosfera de Guerra Fria. Dos dois lados, ninguém quer reconhecer a existência dos discos voadores. Há razões circunstanciais impedem a pesquisa e punham termo aos sonhos poéticos. Sentia-me então muito decepcionado a respeito disso.
Foi no final dos anos 50. A ronda dos satélites artificiais no céu tornava mais atual o problema OVNI. Um jovem cientista soviético escreveu um artigo dizendo que talvez Jesus Cristo fosse um visitante extraterrestre mais de 2000 anos atrás. A suposição parecia ridícula, mas empolgava meu espírito. Pensei então que aquele carro com asas e rodas descrito na Bíblia poderia ser uma nave espacial. Há 2000 anos, os israelitas não podiam imaginar tal carro. Eles o teriam visto, mas para poder descrevê-lo de maneira tão viva. Seus passageiros não deveriam ser, evidentemente, homens comuns, mas extraterrestres. Em seguida, li um romance de ficção científica soviético. Os visitantes intersiderais. Fiquei verdadeiramente fascinado pelas peripécias desse romance. Quando andava, não podia me impedir de levantar a cabeça para olhar o céu, imaginando-se o professor descrito no romance, professor que descobre um ponto luminoso no céu, o qual depois aterriza e se mostra como uma nave espacial esférica. Os visitantes vindos do outro mundo saíam voando da nave e vinham ao meu encontro, mas isso era utópico. Meu sonho nunca se materializou, e quando penso no meu estado de espírito de então, não consigo conter o riso. Ainda que não tenha competência, creio que posso ser classificado entre os amadores de astronomia. Durante os anos 60 li com prazer todas as publicações literárias, mas me apaixonado pela revista mensal Amadores de Astronomia. Durante os anos do Holocausto, fui obrigado a retornar ao campo, em minha terra natal, e a fazer um trabalho manual para alimentar minha família. Quando o tempo estava bom à noite, ensinava frequentemente minha pequena irmã a reconhecer Marte, Vênus, Júpiter e Saturno, as 12 constelações do Zodíaco, e contava muitas histórias e lendas chinesas e gregas. Então, senti-me feliz e entusiasmado, esquecendo-me as dores e infelicidades humanas. Em 26 de julho de 1977, à noite, estava traduzindo um artigo em meu quarto. Minha pequena irmã chegou lá gritando: "Mano, Jung, venha rápido ver, alguma coisa no céu." Apressei-me em segui-la, e uma vez lá fora vi um objeto luminoso em forma de espiral. Uma bola brilhante rodeada de círculos brancos, como um espiral daqueles usados contra moscas. Vi claramente que esses círculos brumosos eram lançados pelo núcleo brilhante. Contém ao todo 3 coroas luminosas. O núcleo brilhava e se encontrava a 30 graus sobre o horizonte. Estava na mesma altura que a polar, mas não se encontrava na mesma direção. Voava lentamente para o oeste. A fim de alguns minutos, o objeto foi coberto por grandes edifícios e o perdi de vista. Minha irmã me perguntava o que era aquilo. Respondi-lhe: talvez um foguete que não se conseguiu ser lançado segundo as previsões. Se sua trajetória fosse perpendicular a nosso ângulo de visão, poderíamos observar o jato, que ele lança forma uma curva ondulante. Mas esse objeto, em relação a nós, se dirige no sentido do ângulo de visão, afastando-se. Podemos, portanto, ver a fumaça que ele lança sob a aparência de um parafuso de Arquimedes, semelhante a uma espiral de inseticida. O núcleo brilhante estava muito longe para que pudéssemos distinguir uma forma exata. Ele deve ser cilíndrico. Esse cilíndrico deveria originalmente seguir uma trajetória reta, mas houve um acidente em seu sistema de direção. O corpo se balança e o jato lançado por sua escape desenha, portanto, uma linha curva. E por que essa fumaça? E por que a fumaça desse jato é brilhante? Pergunta. Muito simples, o objeto está muito alto no céu e o sol que para nós se pôs no horizonte pode ainda iluminá-lo. Eu acreditava então que essa explicação fosse perfeita e nunca imaginei que se tratasse de uma manifestação de OVNI. Mas há alguns dias, isto é, 3 anos após nossa observação, li na revista Artigos Escolhidos da Semana que na noite de 26 de junho de 1977, um astrônomo chamado Zhang Shusheng tinha visto também um fenômeno insólito, e em Nanjing mesmo também o viram ao mesmo tempo que nós. O artigo publicado naquela revista pretendia que aquilo era um OVNI vindo de outro planeta. Não pense que isso seja necessariamente uma boa explicação. O núcleo era tão pequeno que não se podia distinguir bem sua forma. Desde 1978, o jornal Referências publicou muitas notícias sobre os OVNIs observados no mundo. Foi com fervor que Asli, em 1979, Guanyin Ribao cedeu suas colunas a um artigo de um astrônomo chinês, cujo nome eu conhecia, Eng Shida,
Esse astrônomo critica com veemência a tese da existência dos OVNIs, afirmando ser impossível que nós recebemos do espaço visitantes extraterrestres. Ele pretende que os OVNIs são apenas balões, sondas, aviões, foguetes, nuvens, revoada de pássaros ou de insetos, fachos de luz lançados por um projetor. O autor desse artigo me parece muito arrogante. Não posso de modo algum partilhar seu ponto de vista. Por conseguinte, escrevi um pequeno poema sob o título OVNI. A OVNI tu vês inesperadamente, sem minhas dúvidas, misteriosamente, e te vais soberbamente, verde, vermelho e amarelo é a tua luz, que fascina os olhos humanos. És realmente uma coisa real? Pergunta. Há realmente civilizações mais além? Pergunta. Difícil crer, que inépcia, que estreiteza de espírito acreditar que a única nossa civilização, a OVNI, que se vê a olho nu, que se detecta no radar, que um senhor pretende que tu és a alucinação, que dogma caduco, que tese em ruínas, e ele se prostra diante delas como diante da Bíblia. Viram-se os visitantes de longe, dos quais o OVNI é o navio. Docemente eles batem à porta da terra. Somos como rãs, que no fundo do poço olha o céu, e recusamos-lhes uma acolhida calorosa. Para minha grande alegria, o OVNI veio, com efeito, como se quisesse apoiar o espírito de meu pequeno poema. Sobrevoou a cidade de Shandong em 29 de junho de 1980, muito cedo, a 1 hora da madrugada. Nesse momento eu estava ainda acordado, eu estava escrevendo um artigo no pequeno quarto da Associação dos Letrados e Artistas de Sichuan, na rua Burro-Jian, número 2, Shandong. De repente a lâmpada fluorescente de meu quarto acendeu-se sozinha na noite profunda. Chovia levemente lá fora. Meus vizinhos já estavam há muito tempo mergulhados em sonhos. No pequeno pátio a noite estava escura. Não creio em deuses nem em fantasmas. Fui tomado por grande terror. Tirei o fio da tomada e tateando na escuridão enfiei-me na cama. Estava deitado de lado, fazendo frente à janela. Alguns minutos mais tarde, uma luz muito poderosa iluminou de uma só vez, do lado de fora, minhas 4 janelas fechadas. Durante 2 ou 3 segundos à noite, as janelas são cobertas por uma cortina azul. Logo não pude ver a cor da luz. Talvez fosse branca. Pensei que alguém apontasse sua lanterna para minhas janelas, mas julguei que isso não era possível, pois a luz de uma lanterna forma um cone cuja base é relativamente fraca. Ora, a luz que vi era uniformemente repartida. Alguns minutos depois, minhas janelas foram novamente iluminadas brilhantemente. Somente durante um segundo, esses 2 flashes não eram certamente um relâmpago, pois este dura muito pouco tempo, talvez um centésimo de segundo. Aliás, eu não ouvia nem o estrondo do trovão, nem qualquer outro barulho. As 4 janelas foram iluminadas apenas em suas metades inferiores, e suas partes superiores permaneceram negras, o que prova que a luz não vinha do pátio horizontalmente, mas do alto, do céu para baixo. A sacada que avança 1 metro sobre as janelas tinha certamente feito sombra nas partes altas destas. De fato, analisei essas coisas depois dos eventos, pois no momento dos fatos eu apenas sentia medo. Na manhã seguinte, retornei para casa, na Rua do Vento, Leste, número 3, para tomar café da manhã. Meu filho de 12 anos, o Kun, veio a meu encontro agitado. Ele me contou que à noite um OVNI passou sobre nossa cidade. Na verdade, quando aconteceu o evento, ele dormia como uma marmota e nada tinha visto. Entretanto, descreveu meu OVNI de maneira minuciosa e viva, com gestos. Um objeto brilhante de forma circular, com um núcleo vermelho e a margem azul. Sua luz forte iluminava o sol, que ficara completamente verde. Questionei-o e ele respondeu que obtivera essas informações de 3 adultos. Zhu Jiaqi, redator da revista Música de Sichuan. 2 Fang Xiaohua e Fang Xiaohan, 2 irmãs filhas de Fang Yusheng, redator da revista Música de Sichuan. Naquele dia não tive tempo de visitar Xexamonha, somente alguns dias depois fui à sua casa, especialmente para que me falasse do acontecido. Shu me disse, naquele momento eu estava acertando algumas coisas com minha noiva, de repente a lâmpada fluorescente
sobre a mesa tornou-se vermelha e sombria. Depois, pôs-se a piscar 2 ou 3 vezes para em seguida perder por completo sua luminosidade. Um momento mais tarde, uma luz branca muito intensa clareou do lado de fora nossa janela. Constatei então que as 2 pequenas janelas que há sobre a porta estavam curiosamente iluminadas. A da direita estava branca puxando para o azul e da esquerda branca tendendo para o vermelho. Pode-se pensar que o objeto era vermelho no centro e azul nas bordas, que ele se deslocava a baixa altitude e que iluminou a casa por apenas alguns segundos. Perguntei a Su se ele tinha visto o objeto luminoso. Respondeu-me que não. Ele pensara que o objeto devia estar à direita do céu, a baixa altitude, lá onde havia um edifício que deveria tê-lo escondido. Assim que a possante luz clareou sua janela, ouvi um barulho no céu que não era como o estrondo do trovão, mas como um zumbido que se ouve perto dos poderosos transformadores instalados sobre os postes de fios elétricos. Sua noiva me assegurou que era um barulho semelhante ao produzido por um motor elétrico. Su continuou. O começo e o fim da iluminação coincidiram perfeitamente com os do barulho. Naquele momento pensei que se tratasse do clarão que precede um tremor de terra. Tive medo e pulei na cama. Abri rapidamente a porta, mas a luz já se tinha apagado. Corri a telefonar para informar-me sobre um possível terremoto, mas o telefone não funcionava, tinha sido cortado. O pátio caíra na escuridão, não se via uma lâmpada acesa, chovia ainda. Entrei em meu quarto, fechei a porta e mal sentei-me no leito e vi que a luz novamente clareara a janela. Mas dessa vez era menos poderosa que a precedente, durou somente 2 ou 3 segundos. Não ouvi o zumbido. Pouco depois a lâmpada fluorescente sobre a mesa se reacendeu sozinha. Olhei meu relógio, era 1h10 da madrugada. Sua noiva prosseguiu. Sou operário de primeira tipografia de Shendo. Na manhã seguinte, quando cheguei ao trabalho, os operários falavam da luz que tinham visto à noite. Todos moravam na zona leste da cidade. Quando de nossa entrevista, Fang Xiaohua, outra testemunha, me disse: deitado a meu leito, vi uma luz intensa no céu. Imediatamente pensei num OVNI. Tive medo que ele me pegasse e cobri meus olhos com as mãos. Através dos dedos ainda pude ver aquela luz. E Fang Xiaohan acrescentou: vi uma luz intensa no céu. Ela me parecia vermelha no centro e azul nas margens. Tive medo e não ousei olhá-la. Perguntei-lhe se tinha visto a forma da luz e respondeu-me: todo o céu estava resplandecente, não pude distinguir a forma exata. Fang He, redator da revista Literatura de Sichuan, também viu suas janelas iluminadas por uma luz poderosa. Não compreendi porque alguns vizinhos me disseram que, quando a luz apareceu, as lâmpadas já estavam apagadas. Ouviram um barulho surdo, como o que fazem as pessoas que arrastam móveis pesados no andar superior. Tendo terminado minha pesquisa, escrevi uma curta reportagem que mandei ao escritor Zhang Junmun, que a enviou a uma revista científica e técnica. Acrescentando-lhe um comentário, a revista publicou as 2 matérias. Os comentários de Zhang tiveram por título UFOs na China, eis uma de suas passagens. No continente chinês, refutou-se durante quase 30 anos os fenômenos insólitos como os OVNIs. Eram qualificados como mentira e blague. Mas nesses últimos anos a porta proibida foi aberta e na imprensa pode ser lida de tempos em tempos notícias sobre a aparição de OVNIs na China. Recentemente a agência de informações difundiu uma notícia sobre a aterrissagem de um OVNI na região montanhosa da província do Shanxi. Muitos soldados do Exército Popular de Libertação da China e habitantes do local o viram com seus próprios olhos. Desde então, a China começou a saber o que são os OVNIs. No começo do outono de 1980, eu estava muito feliz por ter a oportunidade de deixar a província de Sichuan para ir bem longe, viajar em Beidaihe, onde acontecia, por uma feliz coincidência, um encontro de poetas da província de Hebei. Na praia, o poeta da província de Hebei, Bon Wang, ouviu-me falar alegremente dos OVNIs e de repente tomou a palavra dizendo-me: isso que você conta não é extraordinário. Em minha terra natal, Xintai, os camponeses conhecem os discos voadores desde o final dos anos 40. Dizem que era o deus da estrada. Esse deus usava um chapéu de palha. Quando passava no céu, mostrava-se apenas através do seu chapéu.
Os camponeses me disseram que viram com frequência esse deus na estrada no fim dos anos 40. Alguns até me disseram que se tratava de um demônio inofensivo. Shendo Sichuan, madrugada 21 de dezembro de 1980. Shibuya, Shin, os extraterrestres.